Ei. John Jones, um estudante de medicina de 26 anos, estava de volta a Utah, com sua esposa grávida e sua filha, para passar o feriado com sua família. Ele e um grupo de 10 pessoas, incluindo amigos e familiares, organizaram a viagem até a caverna de Nut Putz. Essa era uma suposta caverna para iniciantes, localizada perto da casa da família, em Nut Lake City. Mas a viagem rapidamente se tornaria um pesadelo infernal, causando uma das mais horríveis e agonizantes mortes dentro da história da espeleologia, levando ao ponto da caverna ser selada para sempre, para que ninguém mais passasse por essa situação aterrorizante. Esse foi o incidente da caverna de Nut Putz, e já vou deixando o disclaimer. Essa história não é para pessoas que têm claustrofobia. As cavernas de Nut Putz foram exploradas pela primeira vez em 1960. Era conhecida pelas passagens estreitas e escorregadias. O acesso à caverna era feito por um buraco estreito de aproximadamente 70 centímetros de largura. E, a princípio, era uma caverna extremamente popular entre os iniciantes, chegando a receber de 5 a 25 mil visitantes por ano. Mas depois de uma série de missões de resgate entre os anos de 1999 e 2004, a segurança da caverna foi amplamente questionada. Todos os casos envolviam pessoas presas nas passagens mais estreitas da caverna. Em um dos casos, um homem de 23 anos ficou preso por mais de 7 horas, a poucos metros do local onde John iria passar pelos piores momentos de sua vida. Em outro incidente, um adolescente local ficou preso de cabeça para baixo por uma noite inteira antes de conseguir ser resgatado. Por conta desses incidentes, em maio de 2006, autoridades bloquearam a entrada da caverna Nut Putz e ficou por um bom tempo fechada e inacessível. Por conta disso, guias locais começaram a lutar pelas cavernas, fazendo denúncias contra as autoridades que estavam ameaçando fechá-la. Em resposta, os responsáveis pelos bloqueios afirmaram que isso era uma medida de proteção e a caverna era uma bomba relógio e que era só uma questão de tempo antes de alguém ser morto. E assim, nesse contexto que John, aos 26 anos, e seu irmão Josh, com 23, além de outros 9 membros, incluindo amigos e familiares, no dia 29 de novembro de 2009, entraram nas cavernas de Nut Putz. John e seu irmão Josh não estavam na espeleologia há anos. Tecnicamente, eles não poderiam explorar as cavernas, mas mesmo assim eles foram. E durante a primeira hora, tudo estava ocorrendo como planejado. Enquanto o grupo explorava uma parte mais ampla da caverna, Josh e seu irmão e mais 2 amigos se desafiaram uns aos outros, para ir mais longe na próxima parte da caverna. Esse era um dos locais mais difíceis de se explorar. O nome dessa área é chamada de Canal de Nascimento. Essa parte da caverna é tão apertada que pouquíssimas pessoas conseguem ter acesso. A passagem do Canal de Nascimento se abre para uma pequena sala. Várias pessoas ficaram presas nesse trecho anteriormente. John se contorcia apenas com a barriga para se locomover nesse estreito canal. E o que ele pensava ser a entrada do Canal de Nascimento, na verdade era uma passagem não mapeada através de uma rota conhecida como saca-rolhas, um lugar onde apenas os menores e mais flexíveis dos exploradores de cavernas poderiam se encaixar. A cada centímetro que John conseguia ir para frente, mais estreita e apertada a passagem ficava. Ele não conseguia voltar e em certo ponto ele viu o que parecia ser uma pequena abertura. Ele continuou com a esperança de poder dar a volta, mas infelizmente a partir daqui as coisas só pioram. Antes de seguirmos no caso, quero pedir a você que deixe um like e um comentário. Assim você nos ajuda para que este vídeo seja recomendado para mais pessoas. E se você é novo por aqui, inscreva-se em nosso canal e clique no sininho. Confira nossas playlists. Tenho certeza de que você vai gostar do nosso conteúdo. John estava rastejando de cabeça em uma fissura de 25 por 40 centímetros, e sem perceber que a fissura era um buraco, ele continuou indo mais fundo. E pior, John sugou o peito para deslizar, passando por uma borda de rocha para entrar dentro da fissura, o que significa que quando seu peito se expandiu novamente, ele ficou completamente preso em uma área muito apertada. John fez várias tentativas para se libertar, mas não adiantou. Foi nesse momento que ele começou a chamar por seu irmão. Quando Josh finalmente encontrou John,
Ele pensou que isso seria uma bobagem. Uma história para contar mais tarde naquela noite. Mas quando ele examinou a situação mais de perto, ele viu que não seria tão simples assim. Josh tentou desesperadamente, de todas as maneiras possíveis, libertar o irmão. Mas nenhum de seus esforços funcionaram. Na verdade, a única coisa que ele conseguiu foi piorar ainda mais a situação. John havia deslizado ainda mais para dentro da passagem. Agora ele estava completamente de cabeça para baixo, e com os dois braços presos ao lado do seu corpo, ficando assim, incapaz de se mover. Foi nesse ponto que os dois irmãos perceberam que ele precisava de ajuda. Josh alertou ao resto do grupo e deixou um amigo para ficar com John enquanto ele corria para fora do sistema das cavernas para uma colina próxima, para obter sinal de celular e chamar o resgate. Sabendo que ajuda estava disponível, ele voltou para a caverna, onde seu irmão ainda estava de cabeça para baixo. John ficou cerca de 3 horas de cabeça para baixo antes do resgate chegar. O resgate chegou apenas às 12 horas e 30 minutos. A primeira salva-vidas que chegou era Suzy Motola, uma voluntária que assim que recebeu a mensagem, correu imediatamente para o local. Quando Suzy viu a situação de John, percebeu que era muito pior do que ela tinha imaginado. Ela sabia que tinha que manter John calmo, então ela o cumprimentou e disse que logo estaria fora daquela situação, e pediu para que ele não se preocupasse. Suzy tentou absolutamente de tudo que ela poderia pensar para tirar John, incluindo cortar a parte de sua calça jeans para liberar algum espaço. Mas depois de 2 horas, Suzy estava exausta, e sem sucesso ela foi forçada a engatinhar de volta para a superfície, onde nesse momento, a esposa de John, sua filha e cerca de 30 socorristas já estavam no local. Todos muito preocupados, mas confiantes, pensando em planos para resolver aquela situação. Eles discutiram todas as possibilidades, desde lubrificar as paredes com vários galões de óleo, a quebrar as pernas de John para retirá-lo. Mas depois de um tempo, eles decidiram tentar, com um sistema de cordas e polias, puxar John. No plano eles amarrariam as pernas de John e iriam perfurar ao redor da caverna onde ela estava para criar mais espaço. Membros da equipe de resgate foram até John com o equipamento, mas eles tiveram problemas. A pedra não estava saindo da forma que eles imaginavam, e a perfuração estava impossível de se fazer com segurança, porque a rocha estava cedendo em cima de John. A equipe de resgate agora está na casa de centenas. Estavam todos ficando cada vez mais preocupados. As coisas estavam se movendo lentamente a cada viagem. Para passar o equipamento até a localização de John, teria que descer mais de 200 metros de profundidade dentro da caverna. Levava cerca de 1 hora para chegar até a localização de John, e apenas uma pessoa por vez conseguia descer ou subir pela passagem. E para piorar as coisas, quando a equipe de resgate disse para o cirurgião de trauma no local que John estava de cabeça para baixo, ele alertou a equipe que isso provavelmente significava que John só tinha 10 horas antes dos seus órgãos começarem a falhar. O corpo humano foi projetado para ficar ereto, o coração trabalha com a força da gravidade, e se o sangue não consegue circular normalmente, ele começa a acumular no cérebro e nos pulmões, e eventualmente tornando o ato de respirar extremamente difícil e doloroso. Além disso, o coração começa a se esforçar ainda mais. Ao longo do tempo ele vai ficando mais fraco e ficando cada vez mais difícil bombear sangue pelo corpo, o que pode levar a uma parada cardíaca. Foi algo que Suzy percebeu quando entrou para tentar tirar John, um chiado vindo do seu peito, um sinal claro que o fluido estava se acumulando nos pulmões dele. Nesse ponto, ele já estava começando a ter dificuldades para respirar. A equipe de resgate decidiu que o objetivo principal deveria ser mudar John de posição, para aliviar a pressão em seus pulmões. A equipe começou imediatamente a trabalhar, montando um sistema de cabos e polias, mas logo se depararam com diversos obstáculos. As pernas e pés de John não conseguiam dobrar adequadamente na curva do poço em que ele escorregou. Além disso, a borda da rocha pela qual ele respirou fundo para passar estava prendendo em seu peito. Mesmo assim, o time conseguiu puxá-lo o suficiente para elevar sua posição.
No entanto, infelizmente, alguns minutos após a instalação da primeira polia, o sistema falhou e John acabou deslizando de volta para sua posição inicial. Nesse momento, John estava em estado de pânico extremo, então tomou a decisão de trazer um rádio comunicador para que pudesse falar com sua esposa na superfície da caverna. A conversa estava tensa, mas ajudou a mantê-lo calmo o suficiente para a instalação do próximo sistema de cabos e polias. Finalmente, após 19 horas de esforço, uma equipe de 8 pessoas estava pronta para puxar, mas surgiu um problema. Cada puxada era extremamente dolorosa para John, e a equipe teve que pausar várias vezes para evitar ferir suas pernas. Então, houve um vislumbre de esperança no terceiro puxão, quando John foi elevado o suficiente para fazer contato visual com seu socorrista. Contudo, na quarta tentativa de puxar, ocorreu um desastre. O sistema falhou e toda a equipe foi atingida. Quando se recuperaram, perceberam que a pior coisa imaginável tinha acontecido e um parafuso na parede da caverna quebrou, fazendo com que parte da caverna desabasse, atingindo o líder do resgate no rosto e fazendo desmaiar momentaneamente. E, ainda pior, John escorregou de volta para a fenda, ficando desacordado e sem resposta. O segundo socorrista conseguiu ver que John ainda estava vivo e, de alguma forma, conseguiu passar uma corda em volta de sua cintura. No entanto, ele próprio ficou preso e precisou de ajuda dos outros membros da equipe, sofrendo múltiplas lesões no processo. O terceiro socorrista fez uma última tentativa desesperada de liberar John, perfurando uma rocha ao redor dele, mas sem sucesso, deixando a equipe completamente exausta. John mal respirava e permanecia sem responder. Infelizmente, teve uma parada cardíaca e não havia mais nada que pudessem fazer por ele. Foi nesse momento que a esposa de John, Emily, foi informada da situação. Ainda que John estivesse tecnicamente vivo, estava inconsciente, e ela, desesperada, ainda mantinha esperanças de que ele pudesse sobreviver. No entanto, as equipes de resgate suspeitavam do pior. Um paramédico foi enviado para checar seu pulso, confirmando o que todos temiam. Às 17 horas do dia 25 de novembro de 2009, John Edward Jones foi declarado morto, 29 horas após ter ficado preso. Inicialmente, sua esposa se recusou a acreditar na morte de John por um erro tão simples. A equipe discutiu sobre como retirar o corpo, mas todos os planos foram considerados impossíveis. Mesmo que conseguissem libertá-lo, seu corpo sem vida não poderia ser removido inteiramente da caverna. Assim, dadas as circunstâncias, decidiu-se que seria muito perigoso tentar remover o corpo de John. Posteriormente, selaram a entrada da caverna com concreto, deixando o corpo de John dentro. A família de John mandou instalar uma placa na entrada da caverna em sua memória. Até hoje, seus restos mortais permanecem dentro da caverna, servindo como lembrete dos reais riscos das explorações subterrâneas. Se gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.